começar a gravar, Bruce. Simbora, vamos. Vamos. Temos agora a nossa segunda parte da endocrinologia. Agora a gente já começa a ver a glândula adrenal ou suprarrenal. Então, a glândula suprarrenal é par, né? São duas glândulas suprarrenais, uma direita e uma esquerda. Elas ficam localizadas próximo ao polo cranial do rim, mais medialmente, ali próximo da aorta e da veia cava, né? No plano mediano ali mesmo, tá? Próximo à região mais dorsal da coluna, ali na região ventral da coluna, mas a mais dorsal do abdômen do animal ali, tá? Então, as glândulas suprarrenais ou adrenais, simplesmente, né? São, então, glândulas, então elas são parenquimatosas, encobertas por uma cápsula fibrosa, e nós temos a divisão desse parênquima em um córtex, que é a região mais externa, e na medula, que é a região mais interna, tá? O córtex é dividido em zona glomerulosa, que é essa zona mais externa aqui próxima da cápsula, a zona fasciculata, que é essa maior aqui, ó, em espessura, né, que é a intermediária, e a zona reticular, que é essa que fica mais próxima da medula. Tá? Então, essas três regiões aqui fazem parte do córtex da glândula suprarrenal, tá? Enquanto que a medula é a região mais interna e bastante vascularizada, como vocês podem ver aqui, ó, existem muitos vasos sanguíneos nessa região. Tá? Então, aqui, pessoas, primeiro eu vou falar da figura, depois eu começo a falar dos glicocorticoides, que são produzidos na zona fascicular e na zona reticular. Né? Então, são aquelas regiões ali, na região intermediária e na região mais interna do córtex. Tá? Então, esse daqui é um corte histológico, é uma fotomicrografia num aumento aí bem pequeno, aumento de 40 vezes, 20 vezes, de uma glândula suprarrenal, onde nós conseguimos observar a cápsula, né? A zona glomerulosa, que é essa daqui, ó, mais externa, vocês veem que ela é bem corada, zona glomerulosa, a zona fasciculada ou fascicular, tanto faz, a zona reticular, essa daqui, e a medula, que é a região mais interna, certo? Ó, a que a gente vai dar foco agora, as duas que a gente vai dar foco agora são essas aqui, ó. São a zona fasciculada e a zona reticulada ou reticular, essas duas aqui, certo? Essas células, elas são ricas em colesterol, tá? O colesterol é aquele composto lipídico, certo? Que vem ali do metabolismo, da absorção, né, dos lipídios, da digestão, né? Então, elas são ricas em colesterol. Tá? Do colesterol vão surgir todos aqueles hormônios lipídicos que a gente conhece, todos eles. O cortisol, que é esse daqui, cortisol. A testosterona, a progesterona, o estradiol. Tá? Todos esses, o colesterol, né, é o primórdio de todos esses hormônios esteroidais, todos eles. Tá? O cortisol, tá, é o glicocorticoide mais potente, cortisol. Com certeza vocês já ouviram falar dele, né? Tem muita gente que conhece o cortisol como o hormônio do mau humor, né? O hormônio do estresse crônico, então o nosso cortisol. Povo, como todo hormônio esteroidal, né? O cortisol é um hormônio esteroidal. Deixa eu admitir o povo aqui que está voltando. Arielle. Vamos lá. Ó. Então, como o cortisol é um hormônio esteroidal, ele está, na sua maior parte do tempo, ligado às proteínas
plasmáticas, as proteínas transportadoras ou proteínas plasmáticas. Então, ele está ligado, em 75% dos casos, na transcortina, que é a proteína transportadora dele, mesmo do cortisol, igual a TBG é do T3 e do T4, ou então a albumina, que é a nossa coringa, né? Aquela proteína plasmática que é uma coringa, que também serve aí para transportar, servir como ligante intermediário para os hormônios esteroidais. Apenas 10% do cortisol está livre. Aí obedece aquela mesma lógica do T3 e do T4, tá? Os que estão livres aqui são aqueles que já estão entrando ali nas células para exercer a sua função. Tá? A meia-vida dele é de 60 minutos, é uma meia-vida curta. Isso daqui ocorre para qualquer hormônio esteroidal, porque ele rapidamente vai entrar na célula, vai exercer a sua função, vai desencadear os seus mecanismos e vai ser degradado. Então a meia-vida dele é bem curta. Tá? E o cortisol é considerado um regulador do metabolismo intermediário. O que seria o metabolismo intermediário? São as reações que ocorrem entre as iniciais e as finais. Tá? São reações que têm que ocorrer para que um ponto inicial do metabolismo chegue até o ponto final. Tá? Então, esse é metabolismo intermediário. Tá? São reações intermediárias que ocorrem ali, como eu disse para vocês, os hormônios, o sistema endócrino, ele está regulando aqui todas aquelas reações que são muito trabalhadas, são muito longas, com muitas cadeias químicas, várias reações de feedback, né, alças hormonais, e o cortisol ele fica ali em meio a essas ações. Ele fica ali como um regulador dessas ações que ocorrem no meio, tá bom? Olha só. Quais são os efeitos do cortisol, gente? Tá? Povo, todos esses efeitos que eu vou falar aqui para vocês eles podem ser efeitos fisiológicos, normais mesmo do cortisol, quando ele é liberado de forma fisiológica, de forma normal, né, e depois a sua concentração vai cair e esses mecanismos aqui vão ser revertidos, né? Ou então os patológicos. Quando isso aqui se torna patológico, ele causa um estrago considerável. O cortisol, com seus efeitos, ele causa... Vocês vão ver que ele dá para fazer um bom estrago. Tá? Então vamos lá. No fígado, qual é o efeito do cortisol no fígado? Ele vai estimular a gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Né? Gliconeogênese lá em bioquímica é a transformação, né? É a transformação de um composto que não há glicose em glicose, certo? Tá? Então, o que é gliconeogênese? Eu pego, então, um composto proteico, ou um composto lipídico e transformo em glicose. Tá? Glicose. Isso é a gliconeogênese. Né? A gente falou muito de gliconeogênese lá em sistema digestório, quando a gente abordou a parte da fisiologia digestiva dos ruminantes, não é isso? A gente viu que os ruminantes sintetizam ali a sua glicose a partir dos ácidos graxos voláteis que são absorvidos lá no rumen, tá? Então é isso. E ele também estimula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose. Tá? Então a gente já vê aqui que o cortisol no fígado, ele faz com que glicose seja liberada, produzida e liberada. Tá? Se tem glicose armazenada na forma de glicogênio, quebra, solta a glicose. Se tem alguma coisa lá, proteína, lipídio, junta aquilo ali e faz glicose também. Metaboliza e faz glicose, certo? Tá? Logo, se ele aumenta a glicose no sangue, o efeito dele aqui vai ser hiperglicemia. Tudo bem? Tá? No estômago, lá nas células parietais do estômago, nas glândulas parietais, as células parietais lá do estômago, ele vai estimular a síntese do suco gástrico.
a síntese do suco gástrico, do HCl. Quem aí já ouviu falar que está estressado e o estômago ataca? Eu estou muito estressado, fiquei muito irritado e tudo. Ou então você está com aquele estresse crônico, aquela preocupação, né? E tem gente que já logo ataca a gastrite. Aí, ó, cortisol sendo liberado durante o estresse crônico, fazendo com que o suco gástrico seja liberado no estômago vazio, né? E a mucosa do estômago uma hora não aguenta, né? Mesmo com as células caliciformes produzindo aquela barreira de muco ali, uma hora não aguenta com tanto suco gástrico o tempo todo. Tá? Então, causa aí a gastrite, causa a úlcera. Tá? Ó, então, vamos lá. Nos tecidos em geral, quais são os efeitos? Efeito anti-insulínico, ou seja, ele não deixa a insulina funcionar. Tá? Então, insulina, tá? Se o cortisol estiver ativo, ela não consegue exercer o seu papel, ou seja, qual que é o papel da insulina? Levar a glicose, permitir que a glicose entre na célula, né? Tá? Então, se a insulina não está funcionando, a glicose não entra na célula, ela fica onde? No sangue. E vocês veem que o cortisol está estimulando o fígado a produzir glicose pra caramba e o sangue fica igual um xarope, porque não entra na célula o açúcar, tá? A glicose. Tá? Ele também vai aumentar o catabolismo proteico, a gente já viu o que é catabolismo, então ele estimula a quebra de proteínas, a quebra de compostos proteicos, né? Catabolismo proteico, a quebra de compostos proteicos em aminoácidos, e esses aminoácidos vão virar o quê? Glicose lá no fígado. Tá? Além disso, ele vai inibir a síntese proteica, ou seja, só destrói, não constrói proteína. Tá? E toda proteína que é produzida vira glicose lá no fígado. Gliconeogênese pega aqui um aminoácido, tá? E transforma em glicose. Tá? Nos músculos e nos ossos, consumo muscular e ósseo, por quê? Aumenta o catabolismo proteico, os músculos e os ossos contêm ali bastante tecido conjuntivo, né, que tem muito composto proteico ali, né, e os músculos, pior ainda, tem ali as suas proteínas, né, as suas miofibrilas, né, que são contráteis, né, então também produz a destruição dessas proteínas musculares, né, e, de novo, quebra em aminoácido para virar glicose. Tá? No tecido adiposo, ele irá estimular a lipólise, a destruição, então a quebra dos lipídios. A quebra dos lipídios. E os lipídios vão ser destruídos para virar glicose através da gliconeogênese. Então vocês estão vendo que o cortisol, ele de alguma forma tenta captar tudo que o organismo tem para virar glicose. Tá? Ele é liberado através do estresse crônico, né, acreditando que o animal precise de uma reserva de açúcar extra no sangue, tá? Para caso ocorra alguma coisa, alguma hora, né, já que o estresse é crônico, né, pode acontecer alguma coisa, qualquer hora, né, de que haja necessidade dessa glicose, tá toda no sangue, tá? Dela ser liberada, talvez, vai que, né, então o cortisol age dessa forma. Tá? E além disso... Gabi, Oi, fala. enquanto a insulina não entra na célula, o glucagon está agindo, né? Tem o glucagon. Isso, enquanto a insulina não entra na célula, o glucagon está agindo. Não, no caso aqui não. No caso não. Porque esse animal aqui, ele não está deixando de se alimentar. Ele não está deixando de se Tá. alimentar, não. Entendeu? Então está chegando glicose pela alimentação também. Ele vai ficando com uma hiperglicemia ferrada. Enquanto ele tiver com cortisol alto, ele vai ter hiperglicemia. O glucagon, por enquanto, não. Tá?
Não. O animal não está em jejum. Ele não está em jejum, certo? Entendeu? Entendi. Tá? Então, olha só. Além dele fazer essa lipólise aqui, né, que provoca a lise dos lipídios, né, e eles vão para a corrente sanguínea para ir para o fígado para virar glicose, ele distribui, né, já que os lipídios vão para o fígado, né, ele deposita muito lipídio no fígado, sobrecarrega o fígado com esses lipídios, né, e também para o abdômen. Aí eles acabam indo para a gordura subcutânea, tá? Para a gordura subcutânea, certo? Eles vão nos rins, tá? Olha isso, nos rins, ele inibe a ação do ADH, tá? Então, ADH, ó, inibe a ação do ADH, ou seja, esse animal vai aumentar a diurese. Aumenta a diurese, ele vai aumentar a taxa de eliminação de água pela urina. E, além disso, ele aumenta a taxa de filtração glomerular. Claro, né, gente? Por que ele aumenta a taxa de filtração glomerular? O sangue está igual um xarope, de tão doce, cheio de açúcar. Essa quantidade de soluto e o açúcar é grande, né? A glicose é grande. Né? Então, assim, aumenta a taxa de filtração glomerular, porque também né, você tem aqui o pobre do glomérulo, né? O pobre do glomérulo com a barreira de filtração glomerular, o sangue lotado de glicose, né? E a pressão alta aqui, né? A pressão muito alta por causa da quantidade de solutos, e é um soluto muito hidrofílico, né, a glicose, então ele aumenta a pressão aqui da taxa de filtração glomerular muito significativamente, tá? Aí, ó, é aquilo que eu falei, o cortisol agir de forma fisiológica é uma coisa, ele faz a ação dele, dura 1 hora ali, a meia vida, 2 horas, tá tudo bem. Agora, se ele for agir por muito tempo, por, sei lá, 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, um mês, um ano, o tempo todo, quase, olha só o estrago que ele faz. Ele tem potencial para fazer um estrago sistêmico. Veja isso. Tá? Aqui, ó, sobrecarrega os rins. Tá? Sobrecarrega os rins. Aumenta a diurese, né? Tira água também do organismo, enquanto o açúcar, a glicose está se acumulando no sangue. Então, a tendência do sangue é ficar cada vez mais o quê? Grosso. Tá? Tá perdendo. Então, o animal tende a desidratar. Tá? Agora, olha o sistema imune, o que ele faz? Ele inibe o sistema imune. É por isso que a gente usa o cortisol, né? Na verdade, os sintéticos, né? Os análogos dele ali, ou então os metabólitos que vêm depois dele, que são mais ativos, né? Como a prednisona, a prednisolona, né? Então, eles são utilizados porque esses metabólitos ou o próprio cortisol, eles inibem o sistema imunológico. Então, eles servem como anti-inflamatórios. São os famosos anti-inflamatórios esteroidais. Tá? AI, que a gente abrevia, ó, é anti-inflamatório esteroidal. Tem os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, o cetoprofeno, e os AI, que são os esteroidais. Tá? Então, ó, ele vai inibir migração de leucócito, deposição de fibrina e síntese de tecido conjuntivo, dilatação capilar, que é necessária para que ocorra a migração dos leucócitos, vai inibir a liberação de mediador inflamatório e liberação de amina ativa, ou seja, o sistema imune, ó, com ele. Por isso que ele serve tanto como anti-inflamatório, principalmente quando a inflamação é crônica, né? Quando a inflamação se tornou crônica, né? Que nem a dor também, né? A dor gerada por aquela inflamação crônica, os AINES não estão conseguindo mais dar conta, se você introduz isso aqui, aos anti-inflamatórios esteroidais. Aí vem outro problema. Você fazer o uso de anti-inflamatório esteroidal por um pequeno período de tempo, ok, resolve muito bem.
O problema é quando o tutor passa a usar aquilo ali como se fosse água. Tá? Ele passa a usar isso como se fosse água. Ele vai causar um hiperadrenocorticismo, que a gente chama de iatrogênico, tá? Causado pelo excesso de medicação de anti-inflamatório esteroidal. Tá? Bom, então vocês viram aí o estrago que o cortisol faz. Tá? O estrago que ele faz. Fisiológico, tudo bem, mas complicado se ele ficar por muito tempo, né? Tá? Mineralocorticoides são produzidos no córtex também da glândula suprarrenal, porém na zona glomerular, aquela zona que fica ali mais próxima da cápsula. Tá? Qual é o mineralocorticoide mais importante aqui que nós já conhecemos? A aldosterona. Tá? A aldosterona tem uma meia-vida, gente, de 20 minutos. É menor ainda do que a do cortisol. A meia-vida de 20 minutos, ela é bem rapidinha. Ela atua bem rápido. Ela é rápida. É claro que, né, aquela aldosterona tem meia-vida de 20 minutos. Mas se o organismo, se o sistema todo ali precisar que ela continue agindo, vai ser liberada mais aldosterona e a meia-vida dela, né, vai se estendendo. De 20 acabou, mas já veio outra, acabou 20, veio outra, enfim. Né? Bom, quem controla a secreção da aldosterona, povo? Quem que vai controlar a secreção? Vamos lá. A gente tem lá, vocês virem gênito urinário, os glomérulos, não é isso? Arteríola ferente e a arteríola eferente, o capilar do glomérulo, o tufo capilar aqui do glomérulo, ó. Aqui a cápsula glomerular e o início aqui do túbulo contorcido proximal, é isso? Aqui na parede da arteríola aferente, um pouquinho da eferente também, mas é mais na parede da aferente, né? Nós temos umas células especializadas, altamente especializadas, chamadas células justaglomerulares. As células justaglomerulares. Essas células são capazes de produzir um hormônio chamado renina. A renina. A renina, ela é liberada quando a pressão hidrostática aqui na parede da arteríola aferente cai. Então, se o animal teve uma queda de pressão arterial, a renina será liberada pelas células justaglomerulares na corrente sanguínea. A renina, na corrente sanguínea, a renina, irá encontrar com o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado. Angiotensinogênio que é produzido pelo fígado. A renina, então, irá transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. É a forma ativa do angiotensinogênio, que ele antes estava inativo, né? Gênio é um zimógeno, né? Então ele estava inativo. Transformou, então, em angiotensina 1. A angiotensina 1 já é um vasoconstritor, tá? Vasoconstritor. Tá? Mas não tão potente. Ela já tem uma ação de fazer ali o aumento da contração dos vasos de forma sistêmica, mas ela não é tão potente, ela é mais fraquinha. Mas aí a angiotensina 1,
se encontra com a ECA, enzima conversora de angiotensina. Tá? Enzima conversora de angiotensina, ECA. A ECA é produzida principalmente pelos pulmões, tá? Mas também um pouquinho pelos rins, ali, pouquíssima quantidade pelos rins, mas enfim, é assim. Uns 10%, 15% dela é produzido pelos rins. Aí, e a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2. Essa daqui é uma vasoconstritora, tá? Muito potente. Então, ela vai aumentar a resistência vascular, tá? Ela é muito forte, tá? Ela aumenta a resistência vascular, ela aumenta a pressão arterial, certo? Tá? E ela também vai atuar, ela vai se ligar lá na zona glomerulosa, o glomerular da glândula suprarrenal, fazendo com que a aldosterona seja liberada. Tá? A aldosterona, por sua vez, né, ela vai participar, então, desse sistema aqui que todo mundo conhece, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Né? Então, ela vai participar dessa cadeia aqui de aumento da pressão arterial, como? Ela vai aumentar ela vai promover a retenção de sódio, ou seja, ela vai chegar lá na alça de Henle, no ramo ascendente da alça de Henle, e vai estimular a reabsorção de sódio. Então ela estimula a reabsorção de sódio. Tá? Com isso, ela aumenta a retenção de água, porque quando o sódio se concentra mais no sangue, no meio extracelular ali, né, a água tende a segui-lo pela osmose. Né? Vocês lembram lá do princípio da osmose, né, que a gente viu na primeira aula, né, de morfolocomotor, certo? Acho que foi o primeiro dia de aula que eu dei aula para vocês aí. Tá? Então, a aldosterona faz isso. Se eu aumento a resistência vascular sistêmica com a angiotensina 2 e com a aldosterona eu aumento a recaptação do sódio e, consequentemente, da água, a pressão arterial volta a subir. Tá? Então, a aldosterona tem o seu controle de secreção feito pelo sistema renina-angiotensina. Tá? Então, a angiotensina 2 é que faz a estimulação da parte glomerular, da zona glomerular da glândula suprarrenal para a liberação da aldosterona, certo? Bom. Vamos falar então dos distúrbios da glândula suprarrenal. Tá? Povo, hiperadrenocorticismo, tá? Também é uma doença muito comum, é uma doença endócrina muito comum em cães, tá? Também conhecida como doença de Cushing. Nós teremos o hiperadrenocorticismo secundário e o primário, tá? Sendo que o mais comum é o secundário. Tá? O mais comum é o secundário. 85% dos casos vem de tumores hipofisários ou hiperplasia hipofisária. Tá? Qual que seria o hormônio trófico responsável pela estimulação da produção de cortisol? O ACTH. Hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio aqui, então, esse hormônio trófico, vai ser liberado em demasia pela hipófise, né, e superestimulando a suprarrenal, a parte do córtex ali da suprarrenal, tá? A zona fasciculada e a zona reticular produzindo muito cortisol. Então, a maioria é secundário. E os tumores da suprarrenal são 15% dos casos. Né? São mais raros, ser primário, o hiperadreno primário. Tá? Agora, essa daqui acontece muito, a iatrogênica, aquela que eu estava falando, o tutor, né, você falou para ele dar aquele corticoide, aquele AI para o paciente por 20 dias.
Aí ele vê que o paciente está ótimo. Aí terminou o tratamento, o animal fica bem, mas aí depois de um tempo, por falta de manejo, ou então porque o animal tem alguma doença primária que não está sendo identificada, como foi o caso da Carol aí que ela estava relatando, né? Isso aí volta, né? Principalmente problema de pele, volta, né? Ou então otite também. Aí volta, começa a voltar, né? Passa o efeito anti-inflamatório, né, do corticoide e começa a voltar lá todas as iquisiras do animal. Aí pronto, o cara, não passaram 10 dias, ele volta a chuchar o corticoide no animal. Ele volta, detona o animal, aí vem, sei lá, 40 dias. Toma como se fosse quase de uso contínuo. É óbvio que esse animal vai desenvolver um hiperadreno iatrogênico. Um hiperadreno iatrogênico, isso aí é bem complicado, causa um estrago ainda pior do que o hiperadrenocorticismo vindo mesmo ou da hipófise ou da suprarrenal, porque as doses de corticoide dos medicamentos é muito mais alta e são corticoides que não são diretamente o cortisol. O cortisol ele ainda tem que ser metabolizado para começar a fazer os seus efeitos. Ele faz os efeitos ali mais lentamente, não é tão direto. Mas você pega prednisona, prednisolona, que tem uns efeitos, tem os efeitos muito mais rápidos, muito mais intensos. Então é bem pior esse iatrogênico aqui. Né? Já o hiperadreno, ele vai aparecer em cães de meia idade a idosos. Poodle é a raça mais propensa a apresentar hiperadreno. Eu tive uma Poodle com hiperadreno. Ela foi até quase 18 anos, mas ela tinha um hiperadreno brabo. E ela era assim, a clínica toda do hiperadreno. Todinha. Só que a gente não podia tratar, porque o tratamento do hiperadreno, o dela, no caso, era primário. Ela tinha um tumor de adrenal, que produzia muito cortisol, né? A gente não tinha como tratar, porque o tratamento do hiperadreno é quase como se fosse uma quimioterapia. Né? Então, ia ser bem pior para ela, né, do que ela ficasse. Ela apresentou assim no finalzinho da vida, ela apresentou com 16 anos, ela viveu assim mais um ano e pouco, e depois ela veio a falecer mesmo. Mais do hiperadreno do que de idade, porque se ela não tivesse apresentado, acho que ela vivia mais, porque a bichinha era resistente, gostava muito de viver aquela ali. Então, Poodle, Dash, Boxer. O Boxer também tem muito hiperadreno, já vi muito Boxer com hiperadreno. Também, né, porque Boxer é o rei dos tumores, né? Ou raça, ou cachorro, gente. Ou raça para ter câncer, ou cachorro para ter câncer. E ele tem uns tumores muito assim, diferentes, sabe? Difícil de tratar, tipo tumor de hipófise, cara. Mas você vai tratar tumor de hipófise? Assim, dá para tratar? Dá, mas pô, a cirurgia é muito difícil. Pô, tá na base do cérebro do bicho, não é qualquer cirurgião que faz. Não é. Ele apresenta esses mesmo, esses aqui que ele vai apresentar. Tumor, já vi com tumor de mesentério, Olha só, e era maligno o tumor, sabe? São uns negócios muito doidos. Esse cachorro, assim, é uma delícia. O temperamento dele é muito bom. Um cachorro muito bom de ter, assim, mas bichinho, pra ter câncer, vou te contar. Então, o Boxer tem muito. O Boston Terrier, que é aquele que eu tinha mostrado, aquele do caso ali do diabetes insípido, do outro, e o Beagle também. Mas os principais, gente, Poodle e Boxer. Poodle e Boxer. As fêmeas são mais predispostas, a minha era fêmea, né, 3 vezes mais predisposta, e em gato é raro. Essa daqui, essa fêmeazinha aqui com hiperadreno, é a cara da minha. Só que a minha não era dessa cor, não. A minha era abricó. Era aquele mais para um cor de mel, assim. Mas, gente, igual. Aí a gente já observa, olha lá, alopecia bilateral. Ó, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente não pode já logo pressupor que é hipotireoidismo, que o hiperadreno também dá alopecia. Tá? Ó, olha aqui. Ó. Aí agora a gente vai ver os estragos que o cortisol causa em alta
alta concentração e por muito tempo, de forma crônica. Tá? Então, ó, polidipsia e poliúria. Por quê? Inibiu a ação do ADH, ele inibe, né? E poliúria por causa disso, e a polidipsia é uma consequência, né, da poliúria. O animal bebe muita água porque ele está eliminando água demais. Tá? Ele está conseguindo segurar. Polifagia. O que o animal come muito? Porque a glicose está ficando no sangue e não entra nas células. Então o animal ele tem o estímulo constante de estar com fome. As células dele não têm energia, não estão tendo glicose para poder trabalhar, então ele está sempre com a sensação que está faltando, né, alimento. O animal tem fome o tempo todo. Letargia. O animal fica cansado, porque não tem energia, não tem glicose, não tem subsídio para as células fazerem, né, o seu metabolismo ali, a produção de ATP, porque a glicose não entra nas células, fica no sangue. Distensão abdominal. Por que ocorre essa distensão? Esse aqui é um DASH, ó, salsichinha. Tá? Por que ocorre essa distensão abdominal aqui, povo? Porque a musculatura do abdômen, os músculos ali, o oblíquo externo e interno, o transverso do abdômen, eles são músculos planos e eles começam a ser consumidos. Né? A gente tem ali o catabolismo muscular, eles começam a ser consumidos, as suas proteínas, né, para poderem virar glicose lá no fígado, e eles vão ficando fracos. A musculatura vai ficando fraca. Então o abdômen se distende por isso. A parede abdominal vai ficando fina, porque os músculos vão, né, ficando fracos ali, vão ficando flácidos, de fraqueza mesmo, de falta de estrutura, porque a proteína vai indo embora. Né? E as vísceras pesam, né? Então o animal fica com esse abdômen abaulado, assim, ó. Taquipneia. Então o animal tem ali dificuldade, né? A respiração dele fica acelerada. Tá? Por que a respiração do animal fica acelerada? Ele fica com dificuldade para respirar, ele está com dificuldade para fazer a sua hematose. Tá? E também, povo, olha aqui, ó. Se eu aumentei o metabolismo, o catabolismo muscular, significa que eu estou tendo um acúmulo de ureia. Tá? E creatinina. A ureia e creatinina. Gente, a ureia é extremamente ácida. Então, esse animal aqui, ele fica acidótico. A ureia é muito ácida e tem mais uma razão, uma causa primária também para essa acidose. Ó, se as células não estão tendo a glicose, né, elas não estão conseguindo ali a glicose, elas vão começando a tentar uns metabolismos anaeróbicos. Elas vão tentando sobreviver de alguma forma ali com o metabolismo anaeróbio e a acúmulo de ácido lático nas células. O ácido lático também vai diminuir o pH do organismo desse animal, diminuir o pH do sangue. Então o animal vive acidótico, ele faz também taquipneia, não só para ele não estar conseguindo fazer a hematose muito bem, mas também porque ele está acidótico. Ele está tentando compensar, fazer então uma alcalose respiratória para poder compensar essa acidose metabólica. Fraqueza muscular é óbvio, já falei, está consumindo a musculatura, catabolismo. Obesidade, né? É um animal que come muito, vai ficando obeso também, só que essa distensão abdominal aqui já é bem característica do hiperadreno, tá? No hipotireoidismo isso daqui não acontece, assim, o abdômen fica abaulado, o animal fica gordo, há acúmulo de gordura subcutânea, mas é uma gordura distribuída no hipotireoidismo. Esse daqui não, esse daqui você vai vendo que ele está perdendo massa muscular e que ele tem gordura acumulada aqui na região abdominal dele. Ele vai perdendo mesmo massa, vai ficando com as perninhas, os membros fininhos. Daqui a pouco ele tá assim, ó, igualzinho aqueles bonecos que o pessoal fazia antigamente, pegava uma laranja, aí o pescoço era assim, isso aqui é a cabeça, né? E os palitinhos eram os membros. Ele vai ficar igualzinho. O tronco fica cheio de gordura.
E fica cheio de, parece, assim, umas áreas de panículo adiposo, assim, ó, assim, como se fossem uns pneus, a gordura localizada, assim, ó. Tá? E os membros magrinhos, assim, ó, consome os músculos, né? Fica igual uns bonequinhos de palitinho mesmo. Ó, alopecia do tronco, né? O cortisol, se o cortisol não está conseguindo, não tá impedindo a glicose de chegar nas células, imagina para a pele, né? A pele, eu falei, é a primeira que se ferra, né? Então, o tronco vai ficando sem pelos, porque não tem subsídio para continuar a síntese aqui dos pelos, então o animal fica dessa forma. Tá? Afinamento cutâneo, a pele também, ali na região da derme, principalmente, né? Nós temos muita proteína. Então, aquela proteína do tecido conjuntivo da derme vai toda indo embora também. A pele vai ficando fininha. E a camada basal da pele, da epiderme, também vai parando de se renovar. Então, o animal vai ficando com a pele fina, fininha, fininha, muito fininha, gente. A minha, ela tava num nível de que eu pegava, era igualzinha a pele de pessoa muito idosa, mas mais fina do que isso. É quase transparente, assim, muito fininha mesmo. Comedão. O que é comedão? É o cravo. É o mesmo cravo que a gente tem no rosto, tem nas costas. Né? Porque esses ácaros, né, os comedões vêm dos ácaros, né? Eles vão começando a pele tá uma beleza, né? A pele fica oleosa, a pele fica super oleosa, né? Então, fungo, bactéria, ácaro, vê isso daqui como um parque de diversões, né? Eles começam, a oportunista que começa a gerar várias afecções de pele nesse paciente. Ó, vocês podem ver lá, ó, como é que é. Então, o paciente, hematoma também, porque a pele está tão fina, né, e os vasos vão ficando meio dilatados, os vasos, as veias aqui superficiais vão ficando meio dilatadas, então qualquer coisinha, qualquer batidinha, né, em alguma parede, alguma superfície, ele fica com os hematomas na pele, super localizado assim, vários hematomas. A minha tinha muito, coitada. Ela não podia bater. Às vezes você não podia simplesmente fazer um carinho um pouquinho mais forte nela que rompia vaso e fazia hematoma. Ela ficava roxa. Era bem complicado mesmo. Esse quadro de hiperadreno é complicadinho, sabe? Tá? Hiperpigmentação cutânea. Se a pele não está conseguindo se proteger, mantendo ali a replicação normal do epitélio basal e está perdendo também proteína da derme, os melanócitos, os melanócitos produzem muita melanina, né, para tentar proteger a pele de alguma forma dos raios solares. Então o animal fica com hiperpigmentação cutânea. Tá? Então, é uma forma que a pele tem ali de se proteger. Tá? Piodermite e demodicose. Tá? Então isso daqui vai acontecer, é ácaro, é bactéria, tá? Vai começar a acontecer aqui então direto essas afecções aí de pele, essas infecções, ou então sarnas, tá? Complicado. A sarna demodésica é muito frequente. Hipertensão. Hipertensão é bem óbvio, né? Por que o animal fica hipertenso? Se eu tenho um sangue cheio de glicose, o sangue com muitos solutos, a água que está aqui nos tecidos vai vindo para o interior do vaso, então além dele ficar cheio de glicose, ele vai ficando cheio de água, né? A osmose, não é isso? Tem mais glicose aqui do que aqui, no meio extra, no interstício, não é isso? Então a água, a osmose, né, ela vai migrando para os vasos. Aumenta a pressão hidrostática aqui nos vasos e a pressão do animal fica alta, então o animal fica hipertenso. Calcificação brônquica é tanta glicose, tá? E também a gente tem que lembrar que o cortisol, ele aumenta a degradação óssea, então ele causa ali a mobilização dos osteoclastos. Os osteoclastos liberam cálcio para o sangue, esse cálcio fica super alto, então o animal apresenta hipercalcemia também.
Tá? Esse cálcio fica alto e vai começar a se depositar nos brônquios do animal, tá? Nos pulmões. Insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Por que o animal fica com ICC? O coração, ó, do animal. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Vista lateral esquerda, tá? Olha lá, ó. Aqui no átrio direito vão desembocar quem? As veias cavas. A veia cava cranial e a veia cava caudal. Né? Vão depositar aqui o sangue pouco oxigenado que está vindo da circulação sistêmica, certo? Tá. Povo, se o sangue está ficando muito concentrado, isso significa que o volume nas veias, tá? O volume das veias também fica muito alto. Tá? O volume delas fica muito alto. Então, quando elas chegam com esse sangue, né, é um aumento muito grande da pré-carga. Vocês devem ter visto isso em cardiorrespiratório, professor Marco. Tá? É um aumento da pré-carga. Então, isso daqui fica um volume muito alto nas veias, né, e no átrio também. Chega um volume altíssimo aqui. Tá? E o coração, o ventrículo direito, quando vai mandar esse excesso de sangue aqui para o tronco pulmonar, para que ele leve para os pulmões, ele não aguenta mandar esse volume todo. Então, esse volume fica. Então, o resto, aquele volume residual, fica se acumulando aqui no átrio. E depois vai começar a se acumular nas veias. Tá? Então, a gente chama isso daqui, esse quadro inicial, né? Depois tem outras consequências, tá? Mas isso daqui a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. Há uma congestão das veias cavas, porque o coração não está aguentando isso tudo de volume que está chegando para ele. Então, acontece, certo? Polineuropatia. O animal começa a ficar então com os nervos, né, fragilizados. Os nervos, que têm ali as suas camadas de tecido conjuntivo, também começam a ser consumidos pelo cortisol, né? E o sistema nervoso, que também não está recebendo a sua glicose de forma correta, então o animal vai começando a ter essas polineuropatias também. A minha, no final, ela alucinava um pouco, ela começou a não conseguia, não enxergava mais muito bem depois também, porque esse cortisol alto, com essa glicose alta, ela parece um pouco com a diabetes. Então, ela teve deposição de glicose na retina, ela foi ficando cega também. Tá? Miopatias, é óbvio, até os músculos estão sendo consumidos. Cegueira, por conta daquilo que eu falei com a minha. Ruptura de ligamento cruzado e luxação patelar, ela teve os dois também. Tá? Ruptura de ligamento cruzado. Ele é um ligamento cruzado, é aquele ligamento que a gente viu lá em locomotor, né? Esse aqui é o fêmur, e aqui nós temos a tíbia. Os ligamentos cruzados são aqueles que ficam aqui, ó, auxiliando na fixação do fêmur à tíbia. A gente sabe que a articulação do joelho, aqui está a patela, com o seu ligamento também, ó, se fixando na tuberosidade da tíbia. Então, ó, esses aqui são os tendões do quadríceps, né? O quadríceps está para lá. Vou colocar ele aqui. Quadríceps femoral. E aqui, gente, os tendões e os ligamentos, né? Os tendões e os ligamentos são feitos de tecido conjuntivo com fibrina, que é uma proteína. O cortisol promove o enfraquecimento desses ligamentos todos e dos tendões também. Tá? Promove, então, o enfraquecimento. Esse ligamento cruzado aqui, principalmente, é o ligamento cruzado cranial.
o ligamento cruzado cranial, que é esse daqui, perdão. Tá, esse daqui é o ligamento cruzado cranial. Ele tende a romper, né, e o animal apresenta aquele movimento de gaveta, né? Ele não consegue também pisar, né, manter ali o membro na posição normal, porque há uma ruptura desse ligamento aqui. E luxação patelar, né, como o ligamento patelar fica frouxo, porque ele fica frágil devido ao consumo ali proteico, ao catabolismo, ele fica se deslocando, né, a patela fica solta ali, se deslocando de um lado para o outro. Tá? Então, a luxação patelar acontece muito também. Tá? Hipercolesterolemia, né? O cortisol promove a lipólise, então o animal fica com colesterol alto. Hiperglicemia, obviamente. Tá? E aqui, povo, nós temos também um quadro que pode acontecer, tá? Não é normal, de hipouremia. Tá? Hipouremia. Isso daqui, no caso do animal, tá ingerindo tanta água, com tanta polidipsia e poliúria, que aquele excesso de ureia que eu falei é eliminado. É eliminado de tal forma que o animal apresenta hipouremia. Tá? Acontece também. E a proteinúria. Gente, a proteinúria é para arrebentar com o rim. Né? Se o animal tem proteinúria, significa que a barreira de filtração glomerular já foi para o saco. Só falando assim. Né? Porque a gente sabe que proteína de médio e alto peso molecular não passam pela barreira de filtração. Elas não passam. Então, se começa a aparecer muita proteína na urina, aquela urina igual uma espuma, né? Vem glicose e vem proteína, né? Para arrebentar com a barreira de filtração, daqui a pouco tá com glomerulonefrite, daqui a pouco vira um renal. Esse daqui é o retrato, tá? Perfeito, perfeito. Gravem esse animal aqui, gente. A minha Meg ficou assim, minha memezinha, tá? Ainda bem que ela depois se foi logo, também não sofreu tanto com o hiperadreno, tadinha. Ela ficou bem velhinha com o hiperadreno. Olha, povo, o animal fica exatamente assim, ó. Alopecia, a desidratação, a pele fina, hiperpigmentada, com muitos comedões. Olha aqui que eu falei para vocês, a perda muscular, ó. Né, como que acontece a perda muscular do animal, ó. Certo? Tá? Várias infecções de pele, tá? Exoftalmia, o abdômen muito proeminente, as veias abdominais ficam muito, como a pele fica fina, né? As veias abdominais ficam ali bastante visíveis, ficam esverdeadas ali, se o animal tiver a barriguinha clara, a minha tia Rosinha, era poodle, dava para ver aqueles veiões enormes, eles super calibrosos na barriguinha. Isso aqui é clássico, gravem isso. Bom, aí nós temos o contrário, nós temos a doença de Addison ou hipoadrenocorticismo. Povo, essa aqui, ela é imunomediada, é uma doença autoimune, genética, congênita. Ela é bem mais rara, tá bem mais rara do que o hiperadreno. Vocês viram que o hiperadreno acomete animais idosos. Tá? Essa daqui são animais jovens, principalmente cadelas. As fêmeas também mais predispostas. Quais são as raças? Poodle, para variar, né? Toodle, né? Samoyeda, que é essa coisa fofa aqui, ó. Tá virando moda também, tô vendo muito samoyeda por aí. Antes da quarentena, pelo menos eu vi. Agora não tô saindo de casa, quase não vejo, mas é muito samoyeda. Tá? O cão d'água português, que aqui no Brasil, nunca vi esse cachorro aqui no Brasil, esse cão d'água português aqui, que ele é parecido com um poodle, com um pelo um pouco mais liso, sempre preto, só que ele é grandão, tem porte grande. Lá em Portugal eles têm muito esse cachorro, tá? E os bulldogs, bulldog francês, bulldog inglês, tá? Esse hipoadrenocorticismo aqui, pessoas, ele, já vou avisar logo para vocês, ele afeta muito mais na falta de aldosterona do que na falta de cortisol, tá? Então, o hipoadrenocorticismo, ele tem ali as suas consequências devido à baixa de aldosterona,
Tá? Então, a aldosterona baixa, tá? Baixa de aldosterona, não é nem o cortisol, não, é a aldosterona mesmo. Gabi, Oi, fala. esse cão preto que está Ah, junto com o branquinho, né? Essa mãe dela, ele tem a parte de trás menos desenvolvida, inferior, ele menos tá do que a superior, tosado. ou Não, é ele tá pelo? tosado. Ele tá tosado. Aquilo ali é tosa da raça, igual o poodle, tosa. Ah, bem, pensei que Não, fosse consequência também. não, ele é peludo. Ele é super peludo. Aquilo ali tá tosado mesmo. Quando a água Ficou tosa. parecendo que você cortou um pedaço de um cão magrinho e colocou um cão Ah, não, grandão. não. Não. Ele tá tosadinho, tá tosadinho. Essa aqui é a tosa da raça. Ele é bem peludo, bastante peludo. Pô, vó, vamos lá. Sintomatologia clínica. Então a gente começa com vômitos intermitentes. Tá? Por que esse animal vomita de vez em quando? Né? Você vê, é um animal jovem, né? Vai começar com vômitos intermitentes. Tá? Bom, devido então à queda da aldosterona, né? Devido à queda da aldosterona, esse animal vai ter ali um desequilíbrio eletrolítico. Tá? E a forma que o animal tem de eliminar esse excesso de íons que ficam acumulados é com vômito. Tá? Porque com o vômito ele libera aquela quantidade de íons que tem ali no suco gástrico, no HCl, e ele começa a tentar eliminar de alguma forma. Tá? Por isso, vômito intermitente. Tá? Perda de peso. Tá? Porque está vomitando. Tá? Porque vomita. Letargia. Porque vomita. Né? O animal vomitando de vez, toda hora, é um vômito crônico, ele vai começando a lesionar a parte do cárdia, do esôfago, da própria cavidade oral, né? O HCl, a gente sabe que ele é super ácido, né? E ele ataca, né, essa superfície, então o animal vai ficando meio que sem comer, né? Por causa disso, certo? E outra, como ele também está sem aldosterona, ele não está fazendo bem a recaptação do sódio, né, lá nos túbulos renais. Então, essa falta de sódio faz com que o sistema nervoso dele comece a ter dificuldade mesmo de fazer ali as suas despolarizações. Tá? Se há ali uma que a gente chama de hiponatremia. A hiponatremia. Então, o animal tem essa dificuldade, às vezes, de raciocínio, tá? Porque está perdendo muito sódio na urina. Tá? Hipoglicemia. A hipoglicemia, por quê? Porque não está comendo. Hipocolesterolemia, tá? Porque hipocolesterolemia, agora aqui tem um significado mais a nível endócrino, tá? Hipocolesterolemia, porque se a glândula suprarrenal não está sendo estimulada, né, se ela tem alguma deficiência ou não está sendo estimulada, ela não vai produzir os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Então é normal que o colesterol desse animal seja baixo. Né? Fraqueza. O animal fica fraco devido à ausência, à perda do sódio. Tá? O sódio, eu estou falando, é a baixa da aldosterona. A aldosterona faz a recaptação do sódio nos túbulos renais. Tá? Então o animal fica fraco, hipotenso. Por que hipotenso? Tá? Primeiro que ele está desidratando por causa dos vômitos. Tá? E segundo que a pressão arterial ela também é mantida por conta do sistema nervoso, não é isso? E do sódio, né? A gente tem que pensar que o sódio, gente, é o íon ali mais importante para o metabolismo, para o transporte ativo primário. Se eu tenho pouco sódio, as bombas de sódio e potássio não funcionam bem. Tá? Então o animal fica hipotenso por causa disso. Tá? A manutenção da pressão arterial, o animal fica bradicárdico, bastante bradicárdico e desidratado. Tá? Desidratado também porque a aldosterona, como está baixa, ou então não funciona, não tem aldosterona no animal, ela não faz a recaptação do sódio e da água nos túbulos renais. Então, o animal fica desidratado também porque está vomitando. Tá?
Então tem, assim, o Addison, a síndrome de Addison, ela é muito mais, assim, ela tem um conjunto de sinais que são, assim, mais difíceis de você conseguir pegar aquilo ali. É porque como é um animal muito jovem, você não desconfia primeiro de Addison. Você vai tentar outras coisas, vai pensar que são outras causas primárias. Enfim, depois que você já tentou tudo, você desconfia do Addison. Você desconfia do hipodreno. Tá? O TPC dele fica prolongado devido à desidratação, porque ele não recapta a água com a aldosterona. Então o animal fica desidratado, o tempo de perfusão capilar dele fica prolongado. A musculatura fica fraca pela falta do sódio. Tá? Hiponatremia. A hiponatremia, como eu tinha dito, não recapta o sódio através do mecanismo da aldosterona e ele fica com hipercalemia. Tá? Então o potássio desse animal fica muito alto. Então é normal, tá, que esse animal também apresente arritmias, devido ao aumento do potássio. Ele entra em acidose metabólica, tá, devido ao acúmulo do potássio no organismo, leva também à acidose metabólica. Tá? E anemia. Anemia é aquela coisa, gente. Todo o metabolismo de transporte ativo precisa do sódio em boa quantidade no meio extracelular. O animal fica anêmico também porque a medula óssea não está conseguindo metabolizar direito, ele não está conseguindo produzir de forma ótima as células vermelhas aí brancas do sangue. Então esse bulldog aqui tem uma cara assim letárgica bem característica do Addison, né? Eu coloquei um bulldog aqui, certo? É um animal jovem, né? Que devido a esse conjunto de sinais, ele vai ficando até com cara de mais velho, assim, sabe? Um animal que vive cansado, vomita, né? Enfim. Só que ela é muito mais rara, tá, gente? O Addison é muito mais raro do que o hiperadreno, certo? Vamos falar da medula suprarrenal, então. Povo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, povo. Peraí. Ó. Vamos falar da medula suprarrenal, então, pessoas? Ó. Medula suprarrenal, ela funciona como um gânglio especial pós-sináptico do sistema nervoso autônomo simpático. Nós vimos em digestório a respeito do sistema nervoso autônomo, né? A gente viu que o sistema nervoso simpático tem origem tóraco-lombar e que ele possui uma cadeia de gânglios, tá, próximos ali da coluna vertebral, chamada gânglios paravertebrais, né? Então ele tem aqui os seus neurônios pré-ganglionares, tá? Pré-ganglionares, que terminam aqui fazendo sinapse com os pós-ganglionares que estão aqui no gânglio paravertebral, e depois ele segue com o seu neurônio pós-ganglionar com axônio bem longo. Essa cadeia aqui do simpático vai vir com o seu neurônio aqui para a glândula suprarrenal. Aí vai pegar a medula suprarrenal. A gente viu que no neurônio pré-ganglionar do simpático nós temos a acetilcolina como neurotransmissor e no pós-ganglionar nós temos a noradrenalina. Bom, gente, a noradrenalina vai ser liberada aqui na medula da suprarrenal
e vai ser transformada em adrenalina. Só que a adrenalina é um hormônio e não um neurotransmissor. Ela também pode funcionar como neurotransmissor, a gente viu isso na aula de neurofisiologia, mas ela funciona mais como um hormônio e é lançada na corrente sanguínea. Isso daqui acontece, se é devido à ativação do sistema nervoso simpático, é caso de estresse agudo, né? Aquele estresse agudo, agudo, agudo. Por isso que a adrenalina é liberada na corrente sanguínea e o animal sofre todas aquelas consequências, né, de luta ou fuga. Tá? Então, a adrenalina é 10 vezes mais potente do que a noradrenalina. Tá? A adrenalina tem os seus receptores adrenérgicos, tá? Localizados em diversos tecidos-alvo. Diversos tecidos-alvo. Bom, olha só. Pensei que tinha alguém chamando ali. Tá? Então, olha só. A gente tem os receptores adrenérgicos localizados em vários lugares aí do corpo, do animal, tá? do organismo. Então, a gente tem os receptores alfa-1. Os receptores alfa-1 estão nos vasos da pele, das mucosas, das vísceras e dos olhos. Os receptores alfa-1, ao receberem a adrenalina, esses receptores estão nos vasos, né? Então, quando eles recebem a adrenalina, eles vão fazer vasoconstrição. Vasoconstrição. Então, esses vasos vão fazer vasoconstrição, enviando esse sangue aqui, tá, para as regiões mais importantes durante uma situação de luta ou fuga, principalmente os músculos. É por isso que quando você leva um susto, né, você leva um susto numa situação ali, né, de estresse agudo, você fica bronco. Nossa, tá bronco, não é isso? Então você fica assustado, bronco, por causa disso, porque os vasos da pele, né, eles se contraem todos para que o sangue seja desviado para os músculos, principalmente a musculatura dos membros, não é isso? Para luta ou fuga, né, para melhorar isso daí. Tá? Nós temos os receptores alfa-2 também, que estão localizados no tecido adiposo e no sistema nervoso central. Tá? Esses receptores alfa-2 aqui, tá, vão causar a liberação de compostos de colesterol, essas coisas para o sangue. Aí no sistema nervoso central vão aumentar também a dilatação dos vasos para que o sangue corra para o sistema nervoso central, tá, pessoas? O beta-1 a gente tem então no coração, nos rins e no tecido adiposo, tá? Então esses aqui do coração, dos rins e do tecido adiposo vão provocar a maior força contrátil. Tá? Então, principalmente no coração, o coração não aumenta a frequência devido à aliação da adrenalina. Tá? Então, esse receptor beta-1 aqui, é um receptor excitatório da adrenalina. Então, o coração, né, aumenta a sua força contrátil, né, para poder melhor mandar sangue para os tecidos necessitados. Os rins também vão aumentar a sua atividade ali, a taxa de filtração, e o tecido adiposo liberando os lipídios, né, caso haja necessidade desses lipídios serem transformados em glicose pelo fígado. Tá? Aí já entra depois o cortisol também auxiliando aí. Tá? Caso esse momento de estresse se estenda, o cortisol pega aqui e emenda com esse tecido adiposo, né, liberando ali os compostos lipídicos para a gliconeogênese. Tá? E esses receptores beta-2 aqui, eles já são inibitórios. Tá? Então, eu tenho no músculo liso, a músculo liso, de uma forma geral, vai ficar mais paralisado, vai ficar mais flácido. Então, a contração da musculatura lisa é inibida pela adrenalina. As atividades do fígado também, né, ali em relação aos capilares, né, do fígado, eles vão ficar mais dilatados, permitindo que mais sangue chegue ao fígado. A bexiga também, a bexiga ali fica mais relaxada também. O músculo esquelético, né,
acaba tendo mais contrações, né, tendo mais força contrátil. Os bronquíolos vão vasodilatar, tá? Os vasodilatar não, broncodilatar, então eles têm ali mais capacidade para trazer o ar para os pulmões, para que esse animal faça uma hematose mais rápida, sendo melhor aí para o estresse. E o útero, gente, com esses receptores beta-2 aqui, ele fica flácido. Então é por isso que uma fêmea, durante o parto, ela não pode ter momento de estresse nenhum. Né? Uma égua, uma cadela, qualquer fêmea doméstica, e até a mulher mesmo, né? Se ela estiver estressada, o parto vai demorar, o parto vai ser pior, pode ser distóxico, tem que fazer intervenção cirúrgica, porque se ficar estressado, o útero não contrai. A adrenalina, no caso, ela faz a ação contrária da ocitocina. A ocitocina ia contrair, a adrenalina relaxa. Péssimo isso daqui na hora do parto, tá, povo? A fêmea, ela tem que estar ali só estressada, às vezes com a ideia da dor, né? No caso a mulher, né? Porque fêmea, a mamífera, não tá nem aí, ela lida com isso muito bem, né? No máximo, há uma ansiedade ali, alguma coisa, mesmo assim interfere, tá? E aqui, povo, falando do pâncreas. O pâncreas exógeno, nós já vimos lá na morfodigestório, né? Aqui a gente fala do endógeno, então. O pâncreas endócrino ou endógeno. Gabi, Fala. rápido. Então, nós temos 2 receptores ativadores e 2 inibitórios? Isso, mas aquele último ali que eu mostrei, o beta-2, tem alguns ali que eles são um pouquinho mais, que ele é mais, que ele chega a ser inibidor, mas ele acaba ajudando, inibindo. Entendi. Ele é inibidor, mas ele acaba ajudando, tipo, pro músculo estriado esquelético, ele promove ali a vasodilatação dos capilares para chegar mais sangue pro músculo esquelético. Sim. E no parto também? Pode ser? Na contração do útero? Não, ali ele não tá ajudando, não. Ele tá atrapalhando pra caramba. Tá. Ele tá atrapalhando, assim. Se for numa situação de natureza, no meio da natureza, tudo bem. Aquela fêmea tava parindo e ela foi atacada por um predador. Aí tudo bem, o útero tem que parar de contrair mesmo, ela tem que sair correndo. Agora, numa situação doméstica e tudo, que a fêmea não é pra estar estressada, aí atrapalha pra caramba. Tá legal. Obrigada. Nada. Vamos lá. Gente. Ilhotas de Langerhans, então, tá? São essas regiões aqui no parênquima pancreático, ó, onde nós temos, ó, essas regiões mais claras aqui do parênquima pancreático, essa daqui que está no aumento maior, ó, onde nós temos nós temos localizadas as células endócrinas do pâncreas, que são as células alfa, as beta, as D e as F. Tá? As células alfa liberam glucagon, as células beta a insulina, as D a somatostatina, que é um hormônio regulador das atividades do pâncreas, e o polipeptídeo pancreático, que estimula as atividades do pâncreas. Esses dois aqui são... Não é que eles não sejam importantes, tá? Mas a gente vai focar um pouco mais a nossa aula nesses dois aqui, que são ali os focos de estudo, principalmente para o diabetes, né? O diabetes mellitus, certo? Então vamos lá, vamos falar da insulina. A insulina, gente, ela tem uma curva de liberação, tá? Então, olha aqui. Ela tem uma curva de liberação. Então, o animal acabou de se alimentar, a glicose está sendo absorvida lá pelo intestino e pelos capilares e sendo liberada no sangue. Então, a insulina tende a subir muito rapidamente com essa concentração alta de glicose que vem aí pós-prandial, né, após a alimentação. Ela sobe. Depois ela dá uma decaída, né, porque o pâncreas tem que ter tempo para poder liberar novamente. Ele tinha a insulina armazenada
libera essa insulina que estava armazenada, ela atinge o pico, mas depois ela cai e volta a ser liberada novamente ali de uma forma mais constante. Tá? Então ela tem uma liberação aguda e uma liberação crônica. Caso somente essa primeira onda de insulina que não tenha sido capaz de dar cabo de toda a glicose que estava no sangue ali, certo? Tá bom. No fígado, qual a ação da insulina? Ela vai estimular a síntese do glicogênio. Então ela estimula o armazenamento da glicose, tá? Na forma de glicogênio. Ela também estimula a síntese proteica. Então, ó, nada de pegar proteína, de pegar composto proteico para fazer glicose, não. A gente tem muita glicose aqui, eu acabei de armazenar, não precisa não. Então, pode utilizar esses compostos proteicos aí para fazer proteína mesmo, tá? E reduz a gliconeogênese, ou seja, não precisa utilizar os compostos proteicos para fazer glicose, nem os lipídicos. Então, a gliconeogênese diminui. Tá? No tecido adiposo, ela estimula a formação dos triglicerídeos, tá? Estimula a formação dos triglicerídeos, então, tá? Para que esses triglicerídeos possam ser metabolizados. Tá? Os triglicerídeos, a gente sabe que são a forma ali dos lipídios melhor metabolizados, né? Tá? E nos tecidos, ela estimula a absorção de aminoácidos. Ou seja, a gente vê que a insulina é o hormônio de quando o animal está bem nutrido, está bem alimentado. Ele acabou de alimentar, ele está muito bem servido de glicose, né, o organismo está bem servido de glicose. Então, assim, a glicose que tem que ser usada vai ser usada, a que está sobrando armazena no fígado e nas fibras musculares, que elas têm ali o seu próprio reservatório de glicogênio, né, a gente sabe. E o que for proteína e lipídio vai para o seu lugar também. Não precisa utilizar composto proteico e lipídico para fazer glicose, porque tem glicose à vontade, certo? Então, ela é necessária para a movimentação da glicose para o interior da célula, ela é necessária, eu preciso da insulina para isso, e o cortisol lá, que inibe o efeito da insulina e não deixa a glicose entrar na célula, a gente lembra, a gente acabou de ver, tá? E ela facilita a glicólise, né? Se ela pega a glicose e leva para o interior da célula, ela facilita a glicólise acontecer aqui no citoplasma. Tá? Então, essa é a nossa querida insulina. Aí aqui nós temos o hormônio oposto a ela, que é produzido nas células alfa das ilhotas, que é o glucagon. O glucagon já é o hormônio do jejum. O hormônio do jejum. Então, esse animal, no caso, ele está sem glicose sendo liberada no sangue, sim, sem glicose que acabou de ser liberada no sangue pelo sistema digestório, ele não tem, tá? Um tempo ali em jejum. Tá? Então, o que ele faz? O glucagon é liberado nesse caso e ele aumenta a gliconeogênese. A insulina armazenou, fez o glicogênio porque tinha glicose sobrando. O glucagon, agora que não tem glicose, o animal está em jejum, ele vai fazer com que o glicogênio seja quebrado e essa glicose seja liberada para o sangue, não é isso? Tá? Então, ele também, claramente, né, nem tem glicose aqui para isso, né? Ele vai reduzir a síntese de glicogênio. Então, se não tem, vai armazenar para quê? Vamos usar tudo. Vamos usar esse glicogênio que está armazenado e não quero saber de armazenar nada. Não dá para armazenar, não tem. Só tem como quebrar. Tá? E ele vai fazer o que no sangue? Ele vai fazer uma hiperglicemia, por mais que o animal esteja em jejum. Se ele tem reserva de glicogênio, ele faz uma hiperglicemia mesmo que o animal esteja em jejum. Tá? É por isso que, quando você vai fazer exame de sangue, vocês lembram, né? Exame de sangue tem aquele lance das 12 horas em jejum.
Só que assim, a última vez que você comeu, você vai fazer o exame às 8 horas da manhã. Aí a última vez que você comeu eram 5 horas da tarde. Aí quando você for fazer o exame de sangue, que você está muito tempo em jejum, mais de 12 horas, pode ser que dê glicose alta. Aí vai falar, você tá diabética? Não, não sou diabético não, pô. Não, mas tá dando glicose alta, quanto tempo você ficou em jejum? Ah, por isso tem laboratório que nem aceita. Você tá quanto tempo em jejum? Ah, não, volta amanhã. Tá? Porque senão vai dar erro no exame. Tá bom? Então, aqui, ó, um resuminho para vocês, um esqueminha, adoro esses esqueminhos, para a gente poder saber quais são as ações aqui, qual que é a causa e quais são as ações da insulina, do glucagon. Vamos lá, ó. Eu tenho hiperglicemia, então o animal se alimentou, se alimentou. Então terei uma hiperglicemia. Quando ocorre essa hiperglicemia, eu terei ativação das células beta. Células beta irão liberar a insulina. As células alfa são inibidas, então o glucagon não é liberado. A insulina liberada, ela vai fazer com que a glicose seja lançada para as células. A glicose que está extra vai ser armazenada na forma de glucagon, né? E a glicemia fica normal. O animal fica normoglicêmico. Se esse animal está em jejum, nós teremos uma hipoglicemia, as células alfa serão ativadas e as betas são inibidas. Células alfa liberam o glucagon vai até o fígado, quebra, né, realiza ali o estímulo da quebra do glicogênio, as glicoses são liberadas para o sangue e nós teremos uma normoglicemia, uma hiperglicemia para depois uma normoglicemia. Tá? Bom, vocês viram que em nenhum momento, tá? Em nenhum momento aqui, eu falei de gliconeogênese. Olha só. Aqui eu falei de gliconeogênese, a insulina reduzindo, mas eu não falei de nenhum deles estimulando a gliconeogênese, de estímulo dela, tá? Porque quem estimula a gliconeogênese é o cortisol, tá? É o cortisol, certo? Nem é o glucagon não, tá, pessoas? Vamos lá. Somatostatina. A somatostatina, no hipotálamo, né, ele é produzido sendo chamado de GH-IH. Tá? É o mesmo neurohormônio, tá? É o mesmo neurohormônio, a mesma coisa. Só que esse daqui é produzido pelo hipotálamo e esse daqui é produzido pelo pâncreas. É igualzinho, a molécula, igual. Tá? Ela serve para quê? Para inibir a secreção dos hormônios pancreáticos. Tá? Então, se eu tenho ali um excesso de liberação, às vezes está liberando insulina por muito tempo, ou glucagon, ou o próprio polipeptídeo pancreático, tá? Ele inibe. Tá? Então, ele funciona ali como um regulador mesmo das atividades do pâncreas. Tá? Então, ele inibe essa secreção demasiada. Não é um hormônio que seja tão trabalhado, assim, não a nível pancreático, mas a nível de hipotálamo, ele tem bastante estudo envolvido, mas a nível pancreático não, só estou citando aqui para vocês. Então, ele serve como esse regulador para não produzir, para que não haja produção demasiada desses 3 hormônios aí do pâncreas. E o polipeptídeo pancreático, que é o nosso último aqui, ele serve para regular a secreção de enzimas pancreáticas, então aquelas que a gente conhece, que são a tripsina, a lipase, lembrando lá de digestório, a alfa-amilase, tá?
Então, ele regula isso daqui e a contração da vesícula biliar. A contração da vesícula biliar, certo? Então, assim, ele estimula a ação do pâncreas, a ação exócrina do pâncreas, tá? E também do fígado, né? Contração da vesícula biliar, do fígado também. Tá? Então, ele vai estimular a motilidade intestinal e o esvaziamento gástrico. Tá? Então, o estômago será esvaziado, né? O quimo chega do estômago até o duodeno, né? E há um estímulo dessa motilidade intestinal para que esse quimo se ajeite ali no duodeno, para que ele seja banhado pela bile, né, a contração da vesícula biliar, e pelo suco pancreático com essas enzimas aqui. Tá? Então, ele é um polipeptídeo liberado pelo nervo vago, tá? Ali principalmente por ação do nervo vago, né? Então, se há ingestão de proteína, ele tem isso como maior estimulador, né? Então, se chega muita proteína ali na região do duodeno, o nervo vago tem a parte ali aferente, né? Aferente visceral geral, que vai levar esse estímulo até o hipotálamo, e pelo próprio nervo vago, o polipeptídeo pancreático é estimulado, né, a ser liberado ali na região do pâncreas, tá bom? E ele é inibido pela somatostatina, assim como a insulina e o glucagon. Tá? É mais o polipeptídeo pancreático que tem ação inibitória pela somatostatina, tá? A insulina e o glucagon é mais ali por torno de feedback. Mas caso ocorra qualquer descontrole, a somatostatina também faz inibição. Tá? Povo, cefinilacontradance, tá? Cefinir, dúvida em relação a algum assunto aí, fala comigo, talk to me. Dúvida? Foi tranquilo. Tranquilo, né? Eu só queria saber o que você vai assim. Como é que vai ser a nossa prova, mais ou menos? Você tem como dar umas dicas pra gente? A prova vai ser bem rápida de fazer, Ana. Tá? A Você prova vai vai dar ser bem rápida de fazer, porque eu só tenho um dia para corrigir. quanto tempo nós vamos ter de prova? Os professores estão dando um tempinho a mais para a gente poder ficar mais tranquilo, né? Não, eu vou dar o dia inteiro. Ah, o dia Praticamente o dia inteiro? inteiro para vocês fazerem. Vai ser terça-feira Liberar, agora. liberar a prova cedo. Liberar a Vai ser prova bem múltipla cedo. escolha? Liberar a prova bem cedinho para vocês poderem fazer, né? E eu poder lançar o mais rápido possível para o sistema não fechar. Né, porque vai ser dia 23 e o sistema fecha dia 23. São as duas últimas unidades. A matéria. Eu vou focar mais nessa última parte, né? Da matéria depois da prova. Tem bastante coisa para estudar, foco. Tá? Tem bastante coisa aí para vocês estudarem. E em relação aos estudos dirigidos, eu vou ver se eu mando hoje, hoje eu terminar de fazer isso, mandar o gabarito do ED para vocês poderem corrigir, autocorrigir o ED, tá? Porque não vai ter tempo de eu mandar corrigido para vocês não, beleza? Ah, tudo bem, mas a nossa nota vai ser incluída depois, né? Depois, Tá. fica tranquilo, tá bom? Sem problema. Tá? Deixa eu ver. Acho que é só isso mesmo. Beleza, povo? Ana, se você estiver falando alguma coisa ainda, eu não tô te ouvindo. E Não, não tô período que não, vem não você tô vai dar não. que matéria pra gente, Gabi? Ó, Período que vem você vai dar que matéria pra gente? eu queria, hein? Dá alguma coisa, inventa alguma coisa aí pra Adolfo pra você dar pra gente. Falar, Adolfo, eu tava pensando numa optativa para você ofertar para o quarto período. Oferta para o quarto aí uma optativa, a gente elabora aqui assim, manda para a matriz, vamos ver se aprova, que vamos arrumar alguma coisa, né? Mas podia ser só uma prática, hein? Podia ser só prática, né? Podia ser prática de dissecção. Botava assim. Eu ia morrer, eu tenho que me carregar pra fora da sala.
Carol não ia para as aulas. Carol não ia se inscrever na disciplina. Não, e também, pô, detalhe, tem até o 10º, né, Gabi? Tem, podia. Pô, bem podia, né? Mas assim, vai me visitar. Cirúrgica, mas com a professora de anatomia. Prática cirúrgica com a professora de anatomia, entendeu? Tá vendo? Vamos fazer vários. Mas falam que o João é muito bom também, né? João é maravilhoso. Vamos fazer um apaixonado. A gente faz vários mini cursos. Chama João também. João é amarradíssimo. Se chamar ele vai. Ele é mal barato também. Tá? Mas, gente, ó, eu vou sentir muita saudade. Uma saudade que dói. Mas a gente ainda tem as nossas práticas para repor. Tá? A gente ainda se vê no... Você ainda vai ajudar a gente no TCC, né? Você ainda vai ajudar a gente no TCC, né, Gabi? Com certeza. Com certeza, só me procurar que eu tô aí. Gabi, deixa eu tirar uma dúvida com você rapidinho, a respeito da prática. Você vai jogar nota... A gente vai fazer a prova ainda assim, prática? Ou vai fechar a nota? Vai fechar. Vai fechar? Tem prova prática, não. Não, tem prova prática, não. A prática vai ser para quem quiser aprender, entendeu? Isso aí. Mas a Adolfo havia comentado que ficaria a critério do professor não fechar a nota e, no caso, quando tivesse a prática, da aula prática, ainda assim, se o professor quisesse, fazer a prova, não é isso, Gabi? Cris, mas olha só. Eu quero evitar confusão, Chuchu. Entendi. Entendeu, filha? Porque você sabe que isso me coça. Eu queria dar prova prática. Eu entendo. Mas eu prefiro evitar confusão. Porque tem sempre... Quem só vai quem quer, né, Gabi, aprender. Quem não quer, entendeu? Problema. Tá bom, então. Problema. Fechou, Gabi. Já tô lá, hein? Oi? Já tô lá. Ah, sim, com certeza. Vocês, assídua. Vamos lá. Então, a gente vai lá cheirar o nosso formol, formol pelo menos trimestral de cada dia. Saudade daquele formol. Mas se dá, é tipo, como é que é? Síndrome de abstinência, nascer abstinência, sabe? Verdade. Não? Ali a gente cheira e chora. Logo os cerulhos. Total. É melhor do que o Loxerulhos. É melhor do que a adrenalina do Loxerulhos, a Nordo do Loxerulhos. Mas falando em prática, não, claro, eu quero ficar estudando com você minha vida inteira, porque eu adoro você. Não só como pessoa, mas o fato da professora, de como você explica, como que você se esforça para que a gente entenda, isso é fantástico em você, eu acho. Obrigada. E aí eu queria saber o seguinte, as aulas práticas, vai ser mais por um título de conhecimento nosso, né? Aprendizado só, né? Nesse caso de fechando a nota. Para mim não tem problema nenhum, mas eu queria saber assim, será dada essas notas futuramente ou você não tem certeza ainda? Nota de prática? As aulas, não nota. As aulas de prática, no futuro, no outro semestre, nós vamos poder repor? Agosto, sim. Tá, isso que eu queria saber. Quer dizer, se houver liberação, né? Porque, pelo que eu estou vendo, vai até dezembro. Assim, a instituição colocou agosto, né? Eu estou indo pela instituição, mas não sei, né, como é que vai ser, porque parece, gente, isso é inevitável, vai vir uma segunda onda aí. Menina, e eu sou grupo de risco mesmo, eu sou cardiopata, tenho idade, já é um problema sério. E por uns eu vou perder o que eu não posso fazer, porque eu não posso mesmo, não quero morrer, pô. Como é que vai ser, né? É uma coisa maluca. Pois é, querida, pois é. É bem complicado de se decidir isso também para vocês, né? Porque vocês também têm que se poupar, né? Assim, se não tiver agora, vai ter o mês que for, você sabe que a gente marca, até se for sábado lá em Itaboraí, eu tiro o Robertinho, coitado. Então, Robertinho,
Eu ia tirar umas pecinhas pra gente lá no sábado, coitado de Robertinho. Tiro ele de lá, ele vai lá, coitado, abrir pra gente aquele anatômico que a gente vai, sabe, sei lá. Sei que vocês não ficam sem matéria de neuroprática. Gabriela Gonçalves não deixa sem matéria prática de jeito nenhum. Pode deixar comigo. Mesmo que não role uma avaliação, valendo ponto, podia rolar uma provinha, né? Pra dar aquela pressãozinha básica, né? Um testezinho, assim, mesmo que não valha ponto, entendeu? Calma, Cris, olha o exagero, tá? Eu posso, não, simulado sem valer ponto, faz. A gente faz lá na hora. Simulado sem valer ponto é mole, a gente faz lá na hora. Negócio de prova que é complicado. Prova que. Não, como se fosse uma avaliação. Não necessariamente uma avaliação valendo ponto. Tá bom assim do jeito que tá. Eu acho que não vai dar trabalho para a Gabi e fazer um simulado assim na hora. Ela vai, mostra, peça, pergunta, sei lá como que ela vai fazer, né? Mas é melhor ficar fazendo um trabalhão. Ela sabe quem é que estuda, quem é que sabe as coisas, né? Dá para perceber isso, não dá, Gabi? Você vai fazer uma pergunta para mim na hora. Eu respondi, você entendeu o que eu aprendi. Não é assim? Agora eu vou te dar trabalho, você vai fazer um monte de prova, vai gastar material, vai gastar tempo. Não vai satisfazer todo mundo. Ainda vai ter mais tempo para corrigir. Não tem necessidade. Eu acho que não tem. Já que foi feito assim, decidiu, está decidido. Está tudo... Pois é, porque também sendo aula à tarde, não é todo mundo que pode ir, aí o pessoal fica chateado porque não deu para ir, aí fica chateado porque vai cobrar aquilo em prova. Sabem como é que é? Vocês sabem como é que é. Isso é complicado. Sim. Vamos deixar a Gabi descansar agora, gente. Você pode fazer o melhor, dar tudo de bom de você, mas tem um que vai reclamar. Impressionante. Não tem, sabe o que é isso, querida? É a curva de Gauss. Curva de Gauss não tem jeito. A curva de Gauss, ninguém foge da curva de normalidade. Na curva de normalidade é terrível. Ninguém fica satisfeito com nada, ninguém. Não tem como. Infelizmente, sempre tem um que então vai lá descansar, vai cuidar da sua mamãe que precisa de você, tá? Dá um beijinho nela, melhoras para ela, que ela se recupere logo e continue sendo essa filha maravilhosa que você demonstra pra gente ser, tá? Obrigada. Não só filha da sua mãe, mas filha de todos nós. Eu amo vocês. Fica com Deus, se cuida. Fica com Deus também, minha querida, se cuida também, viu? Beijo grande. Tchau, Gabi. Bom sábado. Para vocês também. Gabi, bom sábado. Sempre um prazer inenarrável. Beijo.